Paz do Senhor Jesus, queridos amigos, tudo bem com vocês? Vamos ler um versículo da Bíblia que está no livro de Salmos 115, versículo 6. Então nos diz assim a Bíblia Sagrada: Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir, cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Então este é o versículo aqui da palavra de Deus para o nosso coração no dia de hoje. Aqui, meus amados irmãos, neste salmo, no livro de Salmos, nós encontramos muita sabedoria da palavra de Deus, nós encontramos muitos ensinamentos, conselhos que nós devemos praticar ainda nos dias de hoje. Então, meus amados irmãos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes são livros considerados livros de sabedoria, onde a gente aplica os seus ensinamentos na nossa vida diária. E aqui ele está falando a respeito dos ídolos, da idolatria. O que é a idolatria, meus irmãos? É quando nós colocamos outras coisas, pessoas, objetos, no lugar que não é dele, no lugar que seria só para Deus, no lugar que seria de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Por que o salmista deixou esse salmo aqui? Porque o povo de Deus, no passado, o povo de Israel, vivia muito na idolatria. Eles viravam as costas para Deus, se voltavam para outros deuses pagãos que não eram o Deus verdadeiro, o Deus deles. E aí o que acontece? Deus ficava triste, Deus ficava aborrecido com o seu povo. E por conta disso, o que acontecia? Eles colhiam as consequências das suas más escolhas. Se nós vamos trazer isso aqui para o dia de hoje, nós vamos ver que é muito atual. Hoje em dia as pessoas idolatram pessoas. Idolatram não só os cristãos, sabe que não pode idolatrar um boneco, algo feito de gesso. Os cristãos sabem disso, eles não fazem esse tipo de coisa, mas idolatram outras coisas, idolatram pessoas, idolatram coisas, adoram coisas ao invés de Deus. Colocam coisas no lugar de Deus, colocam pessoas no lugar de Deus. Um exemplo disso está em muitos cultos, que o culto deveria ser para adorar a Deus, cultuar a Deus, e muitas vezes o culto é direcionado a pessoas. Em vez do culto ser centralizado em Jesus Cristo, que é o centro de todas as coisas, o verdadeiro motivo da nossa adoração, ele muitas vezes é para agradar pessoas, para acalentar pessoas, para enaltecer pessoas, engrandecer pessoas. Até os louvores, alguns louvores que a gente vê, que a gente ouve, a gente vê que não é para adorar a Deus, mas é para pessoas. É claro que como seres humanos, muitas vezes as pessoas precisam de uma palavra que venha trazer um acalento, venha trazer para eles um conforto, venha trazer uma esperança, porque temos problemas, temos dificuldades, mas nós também precisamos entender que muitas vezes a palavra vai nos confrontar, e o louvor não é para nós, não deveria ser para nós, o louvor deveria ser para Deus, adoração a Deus, reconhecendo a magnificência de Deus, reconhecendo o senhorio de Deus, que só Ele é digno. Nós não somos dignos de nada, nós não somos, meus irmãos, dignos de louvor. Não, nós somos pessoas falhas, pessoas que dependemos de Deus. Nós não somos absolutos, não devemos ser adorado. Quando a Bíblia fala assim, dá honra a quem tem honra, é um reconhecimento à pessoa que trabalha na obra de Deus ou que trabalhou durante muitos anos, quem sabe, mas não que essa pessoa deva ser idolatrada, não, de maneira nenhuma. O único que deve ser idolatrado, adorado, é Deus. E aqui o povo de Israel vivia nessa idolatria, vivia servindo e adorando outros deuses. E por conta disso, o povo colheu as suas consequências, e hoje não é diferente. Nós colhemos também as nossas consequências. Como que nós colhemos as nossas consequências? Muitas vezes, meus amados irmãos, num culto, quando o culto não é direcionado para Deus, o culto é direcionado para massagear o ego das pessoas,
O culto é direcionado para agradar pessoas. Então o que acontece? Deus não se manifesta, Jesus não se manifesta. Então não há cura divina, não há batismo com o Espírito Santo, não há manifestação de poder de Deus. Porque o centro deveria ser Jesus e não é. Acaba sendo muitas vezes o homem. Acaba sendo muitas vezes as pessoas que querem ser celebridade, as pessoas que querem ser muito importante. Como muitas vezes a gente vê por aí, meus amados irmãos, um evangelho que colocam as pessoas no centro de tudo. Colocam o homem no centro de tudo, né? Quantas vezes a gente vê, às vezes, pessoas que pensam assim, é fulana que vai pregar, então eu vou lá, a fulana vai ter uma profecia para mim, é o fulano que vai pregar, o pastor tal, é o cantor tal, vai ter para mim uma profecia para mim, ele é muito usado, ele é muito poderoso, e não é assim, meus irmãos. Não é, nós temos que ter um grande cuidado com isso, meus amados irmãos. Quando nos reunimos num culto, a adoração deve ser Deus, a primazia deve ser Jesus Cristo. O louvor é para Ele, não é para nós, né? Porque se Ele se manifestar, se Ele receber o nosso louvor, Ele vai nos abençoar, é automático. A presença de Deus, na presença de Deus, as bênçãos são automáticas. Quando Ele se agrada, quando Ele habita, quando Ele se manifesta, irmãos, inevitavelmente vai haver cura divina, vai haver libertação, vai haver transformação. Mas o que a gente vê hoje em dia, meus irmãos? Infelizmente, as pessoas estão com a sua visão, o seu entendimento distorcido do que é um culto, né? Então, meus amados irmãos, a gente deve ter sim amor pelas pessoas, a gente deve ter sim preocupação pelas pessoas, mas quem vai poder resolver todos os problemas das pessoas é Jesus. Se Jesus não estiver presente, se a adoração não for para Ele, não adianta nada nós ficarmos adorando uns aos outros, bajulando uns aos outros, porque não vai resolver nada. A nossa pena, a nossa compaixão não vai poder fazer nada por ninguém. Mas o que pode resolver o problema das pessoas é a presença de Jesus. Então nós precisamos atrair a presença de Jesus. E para isso, nós precisamos tomar cuidado com esses cultos, irmãos, que colocam o homem no centro e não Jesus. Cuidado com esses louvores que adoram o homem e não Jesus. Amém, meus irmãos? Nós não nascemos para ser adorados uns pelos outros. Nós nascemos para a glória de Deus e para adorar a Deus. Então nós temos que tomar cuidado com essas inversões de valores nesses tempos que nós estamos vivendo. Amém, meus amados irmãos? Então nós temos que pensar sobre isso. O Senhor ministrou no meu coração isso hoje e confirmou na sua palavra, meus irmãos. Amém? Então eu sempre tomo para mim, quando o Senhor fala uma palavra tão importante como essa. E já no último culto que eu fui, o Senhor também me falou sobre não nos distrairmos com outras coisas às vezes no culto, mas ligarmos a nossa mente e nosso coração em Deus, em Jesus, para que Ele venha se manifestar, para que Ele venha operar em nosso meio, porque Ele não mudou, o seu poder não diminuiu, nós é que mudamos. Nós é que adulteramos a nossa adoração, tiramos a nossa adoração de Cristo e colocamos a nossa adoração em pessoas. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos consertar enquanto ainda há tempo, meus irmãos. Vamos despertar a nossa mente, nosso entendimento, meditando nas sagradas escrituras que nos mostra às vezes como estamos errando, que a gente possa se corrigir, amém? Pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, beijo no coração.